Voltamos com o programa Seu Direito. Nessa edição, você está conhecendo detalhes da lei que exige a higienização dos óculos 3D a cada vez que são usados nos cinemas em Santa Catarina. E não é somente na sala do cinema. Em todo o ambiente público, a população deve tomar alguns cuidados para evitar a propagação de doenças. Quem nos explica isso é o infectologista Oswaldo Oliveira, primeiro infectologista de Santa Catarina. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento os seus telespectadores. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para quem está em casa o que são as doenças infecto-contagiosas, qual é a definição? A definição propriamente dita de doença infecto-contagiosa é aquela que se transmite por contato direto, basicamente por secreções respiratórias. A gente tem vários tipos de transmissão por contato direto, como mão, boca, também pode ser considerado, mas basicamente se inclui essa que o contato respeitado 1,5 metro de distância é capaz de transmitir uma doença. Então esse é o contágio propriamente dito. E quais são as principais doenças transmitidas? Dessas, as principais respiratórias. Para nós, no momento atual, aqui no estado de Santa Catarina, na estação que se inicia, é a influenza ou gripe, a doença meningocócica, que é um problema de saúde pública ainda no nosso tempo, a tuberculose, e eu creio que são, na verdade, o resfriado comum, são as principais desse momento. E quais são os cuidados que as pessoas têm que ter, né? Porque a gente circula direto em ambientes públicos, no ônibus, no supermercado, contato com embalagem, com dinheiro, né? Manuseando diversos objetos. De que forma evitar, de repente, de não só adquirir, mas de transmitir também essas doenças? Eu acho que o cuidado é mais importante para a população de saber como não transmitir para os outros do que se prevenir. Na verdade, eu fiz um curso em 1979 no Japão e achei uma coisa assim interessante, que você encontrava as pessoas andando na rua sempre com máscara, um contingente assim, estava com sintoma ou sinal de doença respiratória, todos automaticamente colocavam máscara. Porque se tossissem no ambiente público, estariam comprometendo e, enfim, uma educação completamente diferente da nossa. Então, se você tiver uma doença, principalmente uma doença respiratória, primeiro, evite ir ao ambiente público, espere a resolução do problema. Segundo, se precisar ir, vá protegido com máscaras que não tem um custo bastante baixo. E em terceiro lugar, se for sem proteção, pelo menos evite tossir ou falar muito em ambiente em que mais pessoas estejam compartilhando, particularmente quando esse contato é próximo. Uhum. E, na verdade, a pessoa também pode adquirir a doença infecto-contagiosa, mas demorar também a apresentar os sinais, né? O grande problema das doenças contagiosas, de todas essas que eu mencionei que são comuns, é que elas são transmitidas, às vezes, sem a pessoa saber que tem a doença. Então, esse por um período curto, por exemplo, o período de incubação da gripe é de mais ou menos de 3 a 4 dias. No quarto, um dia antes de apresentar sintomas, a pessoa já está transmitindo o vírus, sem saber. Uhum. E todas elas têm essas particularidades. A tuberculose a pessoa transmite sem saber, o resfriado, o item, a doença meningocócica, inclusive, existem portadores, pessoas que portam a bactéria no seu orofaringe sem saber. Qual que o senhor considera mais grave, assim, mas tem assim, a mais grave, mais difícil do ponto de ser tratada? De impacto mesmo é a tuberculose, por causa da frequência com que ela ocorre, da mortalidade com que ela ocorre no nosso meio. Mas a doença mais grave, que chama mais atenção, é a famosa meningite meningocócica. Isso, quando ocorre, ela ocasiona, enfim, um rebu dentro do ambiente onde ela ocorre. E para esses casos, existe o tratamento? A pessoa tem como viver normalmente? Sim, para todas essas doenças, com um resfriado, porque ele passa sozinho, o tratamento é sintomático. Para a gripe, hoje a gente já tem tratamento com relativa eficácia, para a tuberculose, um tratamento bem feito, extremamente eficaz, e o tratamento para a doença para meningite meningocócica, quando é diagnosticado precocemente, também é excelente, extremamente eficaz. Com relação à influenza? Em relação à influenza A, foi vacinada com uma vacina específica e eficaz para esse tipo de vírus.
Agora, a gente sempre tem, todos os anos, iniciando no outono, mais ou menos no meio do outono até o fim do inverno, a chamada influenza sazonal, que é por um vírus que já vem desde 1957, chamado H3N2. A última que nós tivemos é a H1N1. Esse é o H3N2, esse é o que circula. Porém, é um vírus que ele sofre pequenas mutações, pequenas variações, e a vacina que a gente tomou, eu já sou tomador de vacina há um bom tempo, a vacina que eu tomei o ano passado já não é eficaz para o vírus desse ano, que ele já é um pouquinho diferente do que circulou o ano passado. Então, as populações mais vulneráveis, elas são vacinadas exatamente no mês de abril. Então, eu já faço aqui o primeiro apelo, acredito que nós vamos ter novamente a campanha para os idosos. É uma vacina extremamente eficaz. Eu há 8 anos que não tenho um episódio de gripe forte. E como é que qual é a sua avaliação com relação à saúde hoje? A gente tem condições de repente, se surgisse uma epidemia, de lidar com isso? Como é que é a condição da saúde hoje no estado? Olha, a maioria das vezes a gente, como você colocou, se surgir uma nova doença, como foi o H1N1, você veja que a resposta ao H1N1, uma vacina eficaz, surgiu muito pouco tempo depois do surgimento do vírus. Tá certo? Não acredito que até pode ser que haja. Condições técnicas existem, mas não para uma resposta tão pronta como foi a feita por laboratório europeu e norte-americano e canadense. Qual a importância da vacina nesse sentido também, de evitar a vacina contaminação? É o meio mais eficaz que a gente tem para a prevenção de doença, né? Felizmente, hoje a gente dispõe de vacina para uma série de doenças, tanto para criança como para adulto mesmo, que são eficazes. Certo? Você vai lá, toma a sua injeçãozinha, dói um pouquinho naquele momento, mas depois tu fica livre durante, às vezes, até para o resto da vida daquela doença. E qual é a ação da vacina no organismo? Que muitas pessoas têm aquele receio, né? Você usa utilizando um antígeno. Um antígeno, vamos dizer, é uma partícula, ou um vírus inteiro, um vírus até vivo, que ele promove no organismo a formação de anticorpos. Que depois, quando eu vou entrar em contato com a doença mesmo, esses anticorpos que eu já fiz pela vacina vão me proteger contra essa doença. Então, hoje, veja, eu quando comecei a minha vida profissional, e tenho orgulho de dizer que fiz a epidemiologia nesse estado, fui um elemento fundamental disso aqui, nós iniciamos em 1971 consolidando a erradicação da varíola, que foi feita com base na vacina antivariólica. Já enfrentamos 3 grandes epidemias de doença meningocócica no estado de Santa Catarina, a última em 1996, controladas por campanha de vacinação. Então, a gente tem várias experiências de funcionamento disso. Agora, a última, talvez, grande foi essa febre amarela silvestre que a gente teve em todo a região, a continuação da floresta amazônica, que inclusive, então as pessoas que se iam para essa região onde tinha malária, se vacinavam, a febre amarela, perdão, se vacinavam antes e estavam protegidas. E no caso dos pacientes que adquirem essas doenças infecto-contagiosas, qual a orientação? Já procuram um hospital, um posto de saúde? Doença infecto-contagiosa sempre tem um quê a mais do que as outras doenças. Eu, por exemplo, em face da idade, já tenho a minha diabetesinha, a minha pressão alta controlada, basicamente com exercício, correto? Mas se eu não fizer nada direito, cabe a mim, eu vou ser o único. Agora, na doença contagiosa, se eu não me tratar direito, eu exponho você, ele e outra população em geral. Então, é por isso que, desde os primórdios do tempo, que todas as doenças contagiosas, o tratamento é fornecido gratuitamente pelo governo, porque tem como objetivo não só restabelecer a saúde da pessoa tratada, como impedir, isso diminui a transmissão para os outros. Importante também a conscientização do próprio paciente, né? De evitar isso. Sem dúvida. Agora, conscientização nessa história toda, você não tem a dúvida nenhuma. Fugindo um pouco dos ambientes fechados, tá certo? Eu nunca me lembro de ter encontrado um mosquito no cinema, mas tem uma outra doença que, por enquanto, nós estamos passando incólume, que é o dengue, né?
que é uma doença que depende basicamente só do controle, da inexistência de criador de mosquito. E é um mosquito que cria em ambiente periurbano, ou seja, nos bairros, nas periferias e no centro das cidades, em reservatórios artificiais de água criados pelo próprio homem. E voltando a essa questão das doenças infecto-contagiosas, no hospital, quais os cuidados principais com os pacientes para evitar a própria transmissão entre eles, né? O principal cuidado em hospital, sem dúvida nenhuma, e é outra das medidas assim muito eficazes da atualidade, chama-se lavar a mão. E se nós estamos em 4 nessa sala, fosse fazer uma prova aqui, eu, porque sou professor, vocês 3 rodavam. Ou seja, nem quando você tem que fazer a higiene das tuas mãos, nem como fazer. E essa é uma medida importantíssima. Então, você vai para o hospital, vá com a mão limpa. O resto, se você precisa de roupa especial para visitar o paciente, o hospital te dá, né? Saia do hospital, vá lavar sua mão. E a utilização do álcool para higienizar as mãos é importante? É eficaz também, mas não substitui a água e sabão, certo? Só que você não tem pia, às vezes não tem, então o álcool gel, pelo menos, é muito melhor do que nada. E com relação ao surgimento de uma superbactéria no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, a que se deve, o que propicia o desenvolvimento dessas bactérias? É uma seleção ocasionada pelo uso de antimicrobiano dentro do hospital, que é necessário, certo? Então, o que acontece? A gente vai utilizando o antimicrobiano, a gente mata aquela bactéria que é sensível. Sobra quem? As que são resistentes. Certo? Então, essa seleção natural ao longo do tempo é que gera essa... Na verdade, é uma bactéria super resistente, ela não é uma superbactéria. Por quê? Porque ela não se reproduz com mais facilidade, as características biológicas dela não mudaram, à exceção à resistência. E há um surto, não? Foram casos isolados? Como é que já foi controlado? Foi um surto dentro de um hospital, isolado e já resolvido. Pelo menos as notícias que eu tenho é que isso já está resolvido. Mas a bactéria, ela continua lá. E se houver algum descuido momentâneo, pode surgir outros casos. Para encerrar, gostaria que o senhor só falasse também um pouquinho da importância, nem dessa lei que a gente citou nesse programa, né, da higienização dos óculos 3D e da questão da conscientização da população nesse sentido, né, para prevenir, para evitar a transmissão em si, né? Bom, primeiro, se você tiver uma conjuntivite, não vá assistir um cinema com 3 dimensões, certo? É outra coisa importante também, se tiver conjuntivite, que pode transmitir com o uso de óculos compartilhado. O óculos é habitualmente um objeto de uso individual. O meu óculos só serve para mim. Não vai servir para ti, e nem deve ser compartilhado. Mas, numa sessão de 3 dimensões, certo? Às vezes você usa e a desinfecção não é adequada e pode passar para outro. Então, isso tem norma para higienização, tem. Mas o que eu posso, se você está com conjuntivite, não vá ao cinema. Trate primeiro. Nos demais ambientes públicos, é isso também, lavar as mãos e... Tá a mesma coisa. Tá ok, então, doutor Oswaldo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as nossas edições também por meio do site da Assembleia Legislativa. O endereço está no seu vídeo. Para entrar em contato com a nossa produção, envie seu e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Continue acompanhando a nossa programação. Até logo.